Pensa num político, rápido. Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Não. Eu sou Luiz Gustavo e esse é o Odeio Política. O que que o fulano falou contra o fulano e eu sou a favor do fulano? O que que o fulano falou de cicrano, né? Porque eu falei o fulano falou do fulano, então o fulano falou de si mesmo. A ideia era falar fulano falou de cicrano e o que que o cicrano respondeu. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou falando de forma confusa, Ederson. E hoje, uma das minhas hipóteses para as pessoas dizerem que odeia política está ligada a um fenômeno de personalizar a política no rosto de pouquíssimas pessoas. Mas a gente está falando de um departamento, a política, que envolve pelo menos 70 mil pessoas. Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente da república. Como é que a gente fez caber em um universo tão reduzido de duas pessoas algo que é tão maior que a gente vê? Basicamente, é uma história que dá para ser contada. Ninguém debate política no boteco, na porta de casa, dentro do ônibus, brigando com alguém ou concordando a partir da lei, do orçamento. Essa conversa fria, com base em números, ela praticamente inexiste fora do meio especializado, digamos assim. Para causar interesse, ela pode ter muito mais sentido dentro de uma rusga. É muito mais confortável para a gente fazer isso que a gente faz, que é dividir a realidade entre do nosso grupo, entre aquilo que a gente combate, o que está oposto a nós. Esse reducionismo que a gente faz acaba por prejudicar o entendimento disso tudo. Muita pesquisa que é feita para saber se a pessoa lembra em quem ela votou, não é? Para deputado, para vereador. E muita gente, a maior parte sempre responde que não lembra mais em quem votou, né? Eu particularmente lembro, mas é normal não lembrar. Eu acho que eu me lembro para quem eu votei de deputado estadual. Lembro e me arrependo, mas não vem ao caso. Então, as pessoas esquecem. E esquecem porque isso não importa. São mais de 500 pessoas na Câmara dos Deputados, são quase 100 pessoas no Senado. Não vai ter Jornal Nacional para mostrar esse bando de gente todo dia, é claro. Então, eles resumem tudo para caber dentro dos poucos minutos de jornal, aquele dia da política. Porém, se você pegar nos últimos anos, os últimos 2 presidentes que a gente teve até aqui, nos anos mais recentes, você vai se lembrar de situações em que o Congresso dificultou a vida do Executivo, seja ele presidente Bolsonaro, seja ele presidente Lula. A gente acompanhou o peso que o Congresso tem. E acontece uma coisa, embora o Congresso numericamente seja muito maior, a gente naturalmente não vai lembrar dos 500 e tantos nomes de deputados, concorda comigo? A gente sequer vai saber da existência deles. Isso, de certa forma, facilita muito mais a vida dos parlamentares, que agem em bando, do que do executivo, que tem perdido força a cada ano que passa. Quando a gente pensa no modelo de presidencialismo que lá atrás dava para o presidente da República um tipo de poder muito acima do legislativo, hoje em dia essa conta está muito mais equilibrada, se é que o Congresso, sobre algumas áreas, não atingiu até mais poder de barganha, de chantagem. Pesado eu falar chantagem? Não, pesado, não. Talvez chantagem, talvez negociação com o executivo, obrigando ele a aprovar determinadas leis, negando a ele o direito de colocar em prática certas coisas de governo que as pessoas elegeram ao escolher tal candidato e não tal candidato. E essa pessoa não consegue colocar em prática, por quê? Porque o Congresso trava. E ainda assim, a gente costuma eleger a figura presidencial, a figura executiva, você deve lembrar, mais do prefeito que dos vereadores, mais do governador que dos deputados estaduais e, por consequência, mais do presidente do que dos deputados federais e senadores. A gente reduz sempre as ações às pessoas que representam a política com um rosto. Tá, mas e agora? O que a gente faz? Decora o rosto de todo mundo? Decora o nome de todo mundo? Não precisa, não precisa. Mas, se é uma simplificação, colocar a política toda no rosto
de poucas pessoas, embora haja muitos agentes, é desejável que, no mínimo, a gente talvez se esforce para compreender a política para além disso, porque é irresistível saber o que o fulano, o Lula, o Bolsonaro falou, o filho do Bolsonaro, o filho do Lula, sei lá, mas a gente tem que entender o quanto a política é maior, numericamente, inclusive, para além de Lula, para além de Bolsonaro, para te falar a verdade. Eu não sei como resolver isso. A questão não se trata nem de resolver. A questão é mais olhar para isso. Para a gente, o que a gente faz quando faz uma conta e coloca nela apenas 2 pessoas, quando na verdade tem mais de 70 mil? Acho que não, isso não. Esse é um vídeo de matemática, né? 70 mil, mais um. E pensar que 2, no caso, tem mais peso do que 70 mil. Isso é uma conta complicada, né? Uma conta que não fecha. Você acha que acabou, Ederson? Eu acho que não, mas tá bom. É isso.